Então vamos lá. Boa noite. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos nossos servidores, prestadores de serviço, as cidadãs presentes hoje com o queridíssimo livro de ouro, sendo sempre muito bem aguardado pelos membros dessa casa aqui. Muito bem, senhores, sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a 18ª sessão ordinária do ano de 2023. Eu passo a palavra ao nosso segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Salmos 23, versículo 1, 2, 3. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em veredas, pastos guia-me, mensamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Obrigado, vereador João Tomé. Na sequência, eu passo a palavra ao nosso primeiro secretário para que faça as leituras das correspondências do Executivo. ANB, 15 de setembro de 2023, ofício número 710/2023, referente ao requerimento número 48/2023. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos. Em resposta ao requerimento em epígrafe, informamos que, desde 1/8/2023, não houve nenhuma solicitação de cessão de bens públicos, com fundamento no artigo 104 da Lei Orgânica Municipal e Decreto número 2561/2022. Esperando ter atendido aos solicitados, apresentamos a presente e reiteramos nossos votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Vereador Augusto Mota, Prefeito Municipal. ANB, 15 de setembro de 2023, ofício número 711/2023, referente ao requerimento número 50/2023. Pelo presidente, externamos nossos cordiais cumprimentos. Em resposta ao requerimento número 50/2023, de autoria dos vereadores senhores Anísio Tobias Filho, Luiz Felipe Abud, João Tomé Filho, Rodrigo Elias Pinto e Marco Paulino da Silva, informamos que, ao contrário do mencionado, não foi realizada propaganda em favor do Mercado da Santina. Também na live mencionada no requerimento, jamais foi ofertado vantagem em dinheiro para quem realizasse compras no referido estabelecimento comercial. Apenas e tão somente foi sorteado o valor de R$ 50 oferecido pelo prefeito para as compras do Mercado da Santina, e por iniciativa da proprietária, ela ofereceu o valor de R$ 200 para compras do referido estabelecimento, que também foi sorteado para as pessoas que compartilhassem a live. Os sorteados foram Nice Chagas, para o valor de R$ 50, e Ricardo Juvencio, para o valor de R$ 200. O servidor que ocupa o emprego de assessor de imprensa é o senhor Pedro Claudino Neto, que conta com assessoria terceirizada pela empresa Gabriel Luiz Campos MEI, responsáveis pela rede social do município. Esperamos ser atendido ao solicitado, apresentamos a presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de extinta consideração e apreço. Atenciosamente, Minerval Augusto Mota, Prefeito Municipal. ANB, 26 de setembro de 2023, ofício número 740/2023, referente à resposta ao requerimento número 51/2023. Excelentíssimos senhores, pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos. E em atenção ao requerimento número 51/2023, de autoria de Vossa Senhoria Rodrigo Elias Pinto e também dos nobres vereadores Anísio Tobias Filho, Luiz Felipe Abud, João Tomé Filho e Marco Paulino da Silva, solicitando esclarecimentos sobre bolsa universitária, forma de custeio ao programa e demais informações. Informamos o seguinte. Quanto ao item 1, o intuito que motivou a alteração da ficha financeira foi uma tentativa de organização do sistema contábil
adequando as fichas aos respectivos departamentos, no caso, educação. A utilização da ficha financeira com a nomenclatura ensino infantil para registrar as despesas relacionadas ao ensino superior ocorreu devido à ausência de uma ficha financeira específica para o ensino superior no sistema contábil da administração pública. Diante dessa limitação, tornou-se a decisão intuitiva de utilizar a ficha ensino infantil para conter a palavra ensino, incorrendo em um mero lapso na nomenclatura e em nada se confunde com o recurso financeiro, movimentação do dinheiro em si, e que já foi devidamente cenado pela administração municipal, a qual efetivou a retificação dos respectivos empenhos, que contam agora com as rúbricas contábeis corretas. Quanto ao item 2 e 3, informamos que o programa Bolsa Universitária não passou a ser financiado com recursos destinados ao ensino fundamental ou creches e pré-escolas. Continua sendo financiado com recursos do Tesouro Municipal, assim como os demais gastos relacionados ao ensino superior. A Constituição Federal, artigo 211, parágrafo 2º, estabelece que os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, determinando uma aplicação anual de 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida e proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, artigo 212. Nota-se assim que, por não estarmos diante de recurso do Fundeb, Lei Federal nº 14.113 de 2020, esses sim considerados carimbados, pois totalmente vinculados com a educação, mas sim tratando-se da aplicação constitucional de 25% da receita de imposto no ensino, inexistindo essa vinculação rigorosa, estrita, ou seja, não se trata de um dinheiro marcado, desde o seu nascedouro, como se do ensino fosse. O que o Comando Constitucional artigo 212 determina é que, dos recursos totais arrecadados pelo município com impostos e transferências, um percentual mínimo de 25% seja destinado ao ensino. Como dito, não se trata de recurso do Fundeb, mas sim de verbas gerais do Tesouro Municipal, dos quais 25% precisam ser destinados ao ensino infantil e fundamental. Outro assim, em que pese a educação infantil e o ensino fundamental serem prioritários na atuação dos municípios. Não existe qualquer vedação para que os demais níveis do ensino, médio e universitário, sejam também objetivo de programas e destinários de verbas públicas municipais. E mesmo diante do referido detalhe técnico da nomenclatura da ficha financeira utilizada, em momento algum ocorreu o uso irregular, e muito menos desvio, de recursos públicos vinculados ao ensino infantil e fundamental. Eis que os recursos financeiros empregados no financiamento dos recursos superior são provenientes da fonte 1, Tesouro, como demonstram os registros contábeis e os demonstrativos financeiros disponíveis para a consulta pública. Importante frisar que o exercício 2022, por exemplo, mesmo se desconsiderarmos as despesas realizadas com o programa Bolsa Universitária, constata-se que o município de Anhembi atingiu uma aplicação de 27,58% no ensino, acima do mínimo constitucionalmente estabelecido de 25%. Com relação a 2023, nem iremos fazer a simulação, considerando que o exercício ainda não se encontra encerrado, possuindo o município de Anhembi total tranquilidade para atingir também os 25% mínimos exigidos. Observa-se, portanto, que não se trata de desvio de verbas públicas, pois essas não foram direcionadas indevidamente para alguém, assim como não se observa irregularidade na sua aplicação, visto que foram utilizados para o pagamento de despesas possíveis e legais, tanto que existe lei municipal desde 2010, 1881/2010.
autorizativa do programa Bolsa Universitária. Além disso, é relevante frisar novamente que a questão foi meramente de nomenclatura de ficha financeira no sistema e já foi sanada pela administração municipal, mediante a retificação das rúbricas contábeis corretas, não se tratando de utilização de recurso financeiro destinado especificamente ao ensino fundamental, creches e pré-escolas. Quanto aos itens 4, 5 e 6, acostamos ao presente os demonstrativos financeiros de pagamentos realizados nos anos de 2022 e 2023 relacionados ao programa Bolsa Universitária e a listagem de alunos participantes do programa do respectivo período 2022 e 2023. Colocamos-nos à disposição dos nobres vereadores para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirmamos nosso compromisso com a transparência e o desenvolvimento de AMB. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para apresentar os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Neval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Só para constar, temos anexo aqui, presidente. Isso. AMB, 28 de setembro de 2023, ofício número 744/2023. Excelentíssimo senhor presidente, venho através desse solicitar a retirada da pauta do projeto de lei número 22/2023, protocolado nessa Casa de Leis sobre o número 236, na data de 7 de julho de 2023. Na oportunidade, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Neval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Esse não tem anexo, é 744. É só retirado, né? Não tem justificativa. AMB, 28 de setembro de 2023, ofício número 745/2023, referente à resposta ao requerimento número 44/2023. Excelentíssimos senhores, pelo presente externamos nossos cordiais cumprimentos e atenção ao requerimento número 44/2023, de autoria dos nobres vereadores Anísio Tobias Filho, Luiz Felipe Abud, João Tomé Filho, Rodrigo Elias Pinto e Marco Paulino da Silva, solicitando esclarecimento sobre o adiantamento ou reembolso de viagem do senhor Manuel Ferreira de Andrade, Júnior e Linderval Augusto Mota, informando o seguinte. Encaminhamos em anexo cópia do processo de empenhos de 2023, conforme solicitado, assim com todo respeito comprovados os ressarcimentos realizados ao assessor executivo de gabinete e prefeito municipal, em razão de despesa de viagem de interesse do município. Todas as despesas de viagem são recebidas, conferidas e posteriormente ressarcidas pela Tesouraria, senhora Maria Lúcia de Souza Oliveira. Vale ressaltar que as despesas realizadas pelo assessor de gabinete e do senhor prefeito municipal cobriram custos como alimentação, combustível, estacionamento e hospedagem, não só deles, mas de todos os servidores que participaram das viagens. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para apresentar os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Linderval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Está disponível aos vereadores aqui o anexo dessa resposta de requerimento. Encerramos, presidente. Muito obrigado, nobre vereador Tiago Beca. Dando continuidade, passamos à leitura das correspondências do Legislativo. Eu peço ao nosso colega primeiro secretário para que proceda a leitura. Projeto de Lei número 20/2023,
de 18 de setembro de 2023, institui no âmbito do município de Anhembi a Semana Municipal de Prevenção, Orientação e Combate ao retinoblastoma e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito do município de Anhembi a Semana Municipal de Prevenção, Orientação e Combate ao retinoblastoma, a ser realizada anualmente na semana que compreende o dia 18 de setembro. Artigo 2º. São objetivos da Semana Municipal de Prevenção, Orientação e Combate ao retinoblastoma. 1. Prestar informações e esclarecimentos acerca do retinoblastoma. 2. Estimular a realização de pesquisas, palestras e ações educativas a fim de prevenir os casos de retinoblastoma. 3. Incentivar a sociedade a adotar as medidas para o diagnóstico precoce da doença. 4. Promover debates e outras atividades que divulguem as políticas públicas e as ações de cuidado integral às pessoas acometidas pelo retinoblastoma. 5. Desenvolver campanhas para esclarecimento da população sobre o retinoblastoma, especialmente quanto aos seus sintomas, tratamento e locais de atendimento. 6. Promover a conscientização precoce acerca dos sinais de alerta e outras informações sobre o retinoblastoma a partir das variadas modalidades de difusão de conhecimento à população. 7. Realizar atividades como fórum, eventos de educação e outros tipos de manifestações relacionadas à doença, a critério do Poder Executivo. Artigo 3º. A semana hora instituída passará a integrar o calendário oficial de eventos do município de Anhembi. Artigo 4º. As despesas com execução dessa lei ocorrerão por conta de dotação orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário Guilherme Terni, 18 de setembro de 2023, Rodrigo Elias Pinto, vereador. Exposições e motivos. Nobres vereadores, o retinoblastoma é um tipo raro de câncer ocular. Segundo o Ministério da Saúde, é o tumor ocular mais comum em crianças, representando cerca de 3% dos cânceres infantis, chegando à média de 400 casos por ano. Existem 3 tipos de retinoblastoma. A maioria dos casos, entre 60% e 75%, é unilateral, quando afeta um olho. Destes, 85% são esporádicos e os demais são casos hereditários. Já o bilateral é quando os 2 olhos são afetados, sendo quase sempre hereditário. Já o retinoblastoma trilateral é quando uma criança com tumor hereditário nos 2 olhos também representa tumor associado às células nervosas primitivas do cérebro. Os pais e responsáveis precisam ficar atentos aos principais sinais, como o olho de gato, em que a pupila, menina do olho, pode apresentar uma área branca e opaca no contato com o reflexo da luz, sendo facilmente visível em fotos tiradas com flash. A alteração na posição do olho é um outro alerta, como o desvio ocular, estrabismo ou tremor nos olhos. E em todos esses casos, as crianças devem ser levadas ao oftalmologista para um exame completo. Informações extraídas no site do portal Fiocruz. Assim, diante do exposto, entendemos a necessidade de nosso município se envolver de forma direta com o assunto, buscando esclarecer nossa população e prevenir e combater a mencionada enfermidade, sendo o objetivo da presente propositura, certo em contar com a sensibilidade dos colegas parlamentares, peço a todos a sua devida aprovação. Plenário Guilherme Terni, 18 de setembro de 2023,
Rodrigo Elias Pinto, vereador. Projeto de Lei número 21/2023, de 28 de setembro de 2023. Vereador autor, Luiz Felipe Erovaldo Calim Manuel Abud. Institui e dispõe sobre a criação de um programa de contribuição voluntária para a causa animal por meio de boleto junto ao carnê do IPTU e da outras providências. Objetivo e diretrizes. Artigo 1º. O nome do programa de contribuição voluntária terá como designação IPTU Animal, uma contribuição voluntária para os nossos animais. Artigo 2º. As ações desse programa visam atender às demandas referentes à causa animal, sendo animais domésticos e silvestres que se encontram em situação de vulnerabilidade e os custeios com veterinários e medicamentos. Artigo 3º. Caberá ao Poder Executivo criar um fundo municipal para o recolhimento das doações, bem como a prestação de contas dos valores arrecadados. Parágrafo único. O Poder Executivo ficará encarregado de fazer todo o marketing e publicidade do programa. 1. Deverá fazer a publicação da contribuição voluntária e será simples e fácil de fazer. Junto com o carnê IPTU, haverá um código de barras próprio, ou código de PIX, Pagamento Instantâneo Brasileiro, em conta específica destinado exclusivamente para a causa animal. E o pagamento poderá ser feito preferencialmente na data do pagamento da primeira parcela do IPTU do ano recorrente. Porém, a conta institucional ficará aberta para quem quiser contribuir fora desse período. 2. Deverá fazer a divulgação em todos e qualquer meios de comunicação cabíveis. Artigo 4º. A contribuição terá o valor simbólico mínimo de R$20, cujo pagamento é voluntário e o montante arrecadado será destinado diretamente à causa animal. Parágrafo único. Fica o contribuinte livre para contribuir com outros valores acima do mínimo estipulado. Artigo 5º. O projeto se voltará exclusivamente aos cuidados da causa animal. Artigo 6º. Deverá o Poder Executivo prestar contas mensalmente do valor arrecadado em todos os meios de comunicação utilizados pelo mesmo, necessitando constar valores, período e extrato, não informando meramente a identidade do contribuinte. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Guilherme Terne, 28 de setembro de 2023. Luiz Felipe Erovaldo Calim Manuel Abud, vereador progressista. Justificativa. Senhor presidente, nobres edis, o presente projeto é de suma importância, uma vez que pretende promover o amparo, a proteção e o bem-estar dos animais através de ação desenvolvida pela causa animal, enfatizando que essa ação não serão onerosas aos cofres públicos, pois serão provenientes de contribuições voluntárias, arrecadadas pelos munícipes através do programa de contribuição voluntária para a causa animal. Os valores arrecadados com a contribuição poderão ser revertidos para ONGs de proteção ao bem-estar animal estabelecidas no município. Vale destacar que esse programa é de grande relevância, visto que os recursos desse projeto irão beneficiar de forma geral os animais que se encontram em condições de vulnerabilidade e abandono. Esta contribuição será revertida para a promoção de ações sociais visando o atendimento da população animal do município de Anhembi, oferecendo atendimento médico veterinário, castração, identificação e todos os cuidados pertinentes. Tendo em vista que os maus tratos e abandonos aos animais é uma problemática da atualidade, que vem se agravando pelo aumento populacional, tanto dos animais de rua quanto daqueles que possuem um lar. Diante do exposto, conta signatário com a colaboração dos demais pares para a aprovação deste projeto de lei, considerando que o projeto pretende colaborar de forma direta com a possível redução
aos maus tratos dos animais abandonados do município. Plenário Guilherme Terne, 28 de setembro de 2023. Luiz Felipe Evaldo Calima do Abud, vereador progressista. Projeto de lei de emenda modificativa número 3/2023, à Lei Orgânica do Município de Anhembi, de 27 de setembro de 2023. Vereadores autores: Rodrigo Elias Pinto, Antônio Marcos da Silva, Tiago Antônio Ataíde Beca e João Tomé Filho. Altera a redação do parágrafo 3º do artigo 126 da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências. A Câmara Municipal de Anhembi aprova a seguinte emenda à Lei Orgânica do Município. Artigo 1º. O parágrafo 3º do artigo 126 da Lei Orgânica do Município de Anhembi passa a vigorar com a seguinte redação, onde se lê: parágrafo 3º. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações e que se refere o parágrafo 1º deste artigo em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição Federal. Passa-se ler: parágrafo 3º. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, em montante correspondente a 2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição Federal. Artigo 2º. Esta emenda modificativa entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições em contrárias. Plenário Guilherme Terne, 28 de setembro de 2023. Rodrigo Elias Pinto, presidente. Antônio Marcos da Silva, vice-presidente. Tiago Beca, primeiro secretário. E João Tomé Filho, segundo secretário. Exposição de motivos. Nobres colegas, submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o presente projeto de emenda modificativa à Lei Orgânica Municipal, número 3, de 27 de setembro de 2023. Diante da emenda constitucional número 126, de 21 de dezembro de 2022, foi alterada o parágrafo 9º do artigo 166 da Constituição Federal, aumentando para 2% da receita corrente líquida o índice das emendas individuais aos projetos de leis orçamentário. Destaca-se que a Câmara, através de emenda à Lei Orgânica número 2, de 23 de agosto de 2023, alterou a redação do parágrafo 1º do artigo 126, em que amplia para 2% as emendas individuais, justamente para adequar-se à Constituição Federal. Desta forma, a presente proposta é para conciliar o parágrafo 3º do artigo 126 da Lei Orgânica ao respectivo parágrafo 1º e, estando evidenciada a relevância da presente proposta, permanecemos convictos de que os nobres edis não faltarão com o integral apoio à aprovação que se busca, pelo que submetemos para análise e aprovação do plenário. Plenário Guilherme Terne, 28 de setembro de 2023. Rodrigo Elias Pinto, presidente. Antônio Marcos da Silva, vice-presidente.
Tiago Antônio Ataíde Beca, primeiro secretário. João Tomé Filho, segundo secretário. Projeto de Lei de Resolução número 4/2023. Repetindo, Projeto de Resolução número 4/2023, de 22 de setembro de 2023. Cria a Escola do Legislativo de Anhembi no âmbito da Câmara Municipal de Anhembi, Estado de São Paulo, e da outras providências. Artigo 1º. Fica criada no âmbito da Câmara Municipal de Anhembi, Estado de São Paulo, o Programa Escola do Legislativo de Anhembi, com o objetivo de oferecer suporte conceitual e de natureza técnico-administrativo às atividades legislativas e afins. Artigo 2º. São objetivos específicos da Escola Legislativa de Anhembi. 1. Oferecer aos parlamentares e aos servidores da Câmara Municipal suporte conceitual e treinamento para a elaboração de leis e para o exercício das atividades profissionais das áreas administrativa e legislativa. 2. Promover a realização de cursos de ambientação aos novos vereadores, diretores e assessores parlamentares no início de cada legislatura. 3. Oferecer aos servidores e aos profissionais terceirizados conhecimentos básicos para o exercício de funções diversas dentro do legislativo e fora dele, quando em atividades voltadas para o público ao qual servem. 4. Qualificar os servidores nas atividades de suporte técnico-administrativo, ampliando a sua formação em assuntos legislativos. 5. Desenvolver ações de educação para a cidadania, visando a aproximação da sociedade ao parlamento municipal, principalmente a comunidade estudantil, como forma de colaborar com a realização de atividades parlamentares e políticas. 6. Desenvolver programas e atividades específicas, objetivando a formação e qualificação de lideranças comunitárias e políticas. 7. Estimular a pesquisa técnico-acadêmica voltada ao legislativo, em cooperação com outras instituições públicas ou privadas. 8. Planejar e organizar eventos sobre temas de repercussão na sociedade que contribuem para a educação política e aprimoramento da prática legislativa. 9. Integrar e gerenciar convênios, especialmente com o Senado Federal, com a Câmara dos Deputados, com as Assembleias Legislativas, com as câmaras municipais, com os executivos municipais, estaduais e federal, com as associações, com as entidades de classe, com os órgãos dos poderes da União, com os tribunais de contas, com o Ministério Público, com as universidades, com as faculdades, com as escolas técnicas, com as escolas de cursos de qualificação profissional, propiciando, entre outras atividades conjuntas, a participação de serviços e agentes políticos em videoconferências, treinamentos à distância e a realização de cursos de capacitação técnica e de cursos presenciais de formação acadêmica ou pós-acadêmica. 10. Manter atividades de cooperação e intercâmbio com o Poder Legislativo em seus diversos níveis no Brasil, e com instituições de ensino e de pesquisa, escolas e universidades, propiciando, entre outras atividades conjuntas, a participação de parlamentares, servidores e agentes políticos em treinamentos à distância. 11. Ser agente de capacitação de vereadores e servidores de outras câmaras municipais e instituições no cumprimento de compromissos firmados com instituições
parceiras. 12. Desenvolver as ações do Memorial da Câmara e incentivar a realização, a elaboração e o desenvolvimento de projetos na área da história e memória política do município de Anhembi. 13. Manter uma biblioteca legislativa com um banco de informações e referências bibliográficas, publicações, teses, monografias, dissertações, entre outros, que tratem de questões e assuntos atinentes à política e legislação brasileira. 14. Informar e capacitar a comunidade em temas afins às atividades institucionais do Poder Legislativo. 15. Desenvolver ações motivacionais por meio de palestras, atividades e políticas de relações humanas. 16. Desenvolver atividades de treinamento, capacitação e de ambientação organizacional dos servidores em estágio probatório. 17. Desenvolver ações de preparo e programas de aposentadoria dos servidores. 18. Promover a valorização humana dos servidores, proporcionando bem-estar e qualidade de vida por meio de ações e atividades. Artigo 3º. A Escola do Legislativo de Anhembi é diretamente subordinada à mesa diretora da Câmara Municipal. Parágrafo único. A Escola do Legislativo terá autonomia organizativa, pedagógica e didática no planejamento, na execução e na avaliação dos seus programas e atividades. Artigo 4º. A Escola do Legislativo de Anhembi tem a seguinte estrutura organizacional: 1. Direção. 2. Coordenação pedagógica e de projetos. 3. Conselho Geral. 4. Grupo de apoio. Parágrafo único. As funções administrativas, conforme estrutura organizacional proposta no caput deste artigo, serão desenvolvidas em regime de colaboração, respectivamente, pelos seguintes agentes. 1. Direção, pelo próprio presidente da Câmara, ou por vereador, ou por servidor da Câmara Municipal, designado pelo presidente para mandato anual. 2. Coordenação pedagógica e de projetos, por servidor da Câmara Municipal, designado pelo presidente. 3. Conselho Geral, por um membro da mesa diretora do Legislativo, designado pelo presidente, pelo procurador jurídico, pelo diretor da Câmara, e por 2 servidores indicados pelo presidente da Câmara. 4. Grupo de apoio consistirá em suporte técnico para a realização das atividades inerentes à Escola do Legislativo, e suas atribuições serão exercidas por servidores no quadro funcional da Câmara de Vereadores e outros prestadores de serviço ou voluntários, conforme a necessidade. Artigo 5º. As funções e atividades administrativas de que se trata esta resolução são consideradas de relevância, interesse público e não serão remuneradas, salvo os prestadores de serviço. Artigo 6º. O Conselho Geral, no prazo de 60 dias da aprovação da presente resolução, instituirá o regimento interno da Escola do Legislativo de Anhembi, Estado de São Paulo. Artigo 7º. Para atender às despesas decorrentes dessa resolução, serão usados recursos próprios no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 8º. As despesas com a execução desta resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas
no orçamento vigente, submentadas se necessário. Artigo 9. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Guilherme Terni, 22 de setembro de 2023. Mesa diretora, Rodrigo Elias Pinto, presidente. Antônio Marcos da Silva, vice-presidente. Tiago Antônio Ataíde Beca, primeiro secretário. João Tomé Filho, segundo secretário. Justificativa. Nobres vereadores, o projeto de resolução, ora apresentado, dispensaria qualquer justificativa devido à importância de que se reveste para o aumento da qualidade e aperfeiçoamento dos trabalhos parlamentares desenvolvidos nesta Casa de Leis. No entanto, cabe ressaltar que a Escola do Legislativo aproximará o cidadão das atividades parlamentares e administrativas no setor público, que tem demonstrado amplo interesse em conhecer de perto os trabalhos desenvolvidos pelos vereadores, bem como todo o funcionamento dos poderes legislativos e executivo. Ademais, estamos certos de que, com a aprovação desse projeto, mais um passo é dado em favor do fortalecimento do Poder Legislativo de Anhembi, possibilitando o surgimento de ideias inovadoras decorrentes da aproximação da sociedade ao poder público, que será, sem dúvida, ampliada por meio dos encontros e debates na Escola do Legislativo. Ainda com a implantação do presente programa, buscamos desenvolver uma estratégia de comunicação atrelada ao conceito de cidadania que estimule o engajamento ativo e proativo de entidades da sociedade civil e dos cidadãos anhembienses nas atividades legislativas. O intercâmbio com diversos governos municipais, estaduais e com as instituições regulares de ensino possibilitará o debate salutar, onde doutrinas e opiniões serão confrontadas, possibilitando a assimilação das melhores propostas e exposição de excelência do trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal. Vale lembrar a bem-sucedida experiência de outras câmaras municipais com resultados extremamente positivos. Diante de todo o exposto, certo em contar com a sensibilidade dos colegas parlamentares frente ao assunto, pedimos a todos a sua devida aprovação. Plenário Guilherme Terni, 22 de setembro de 2023. Mesa diretora, Rodrigo Elias Pinto, presidente. Marcos Antônio da Silva, vice-presidente. Tiago Antônio Ataíde Beca, primeiro secretário. João Tomé Filho, segundo secretário. Projeto de resolução número 5/2023, de 27 de setembro de 2023. Altera a redação e inclui o inciso 5º, inciso 5, no artigo 40 e apresenta o artigo 44A, instituindo a Comissão Permanente de Acompanhamento de Execução de Políticas Públicas no Regimento Interno da Câmara Municipal de Anhembi. Artigo 1º. Fica alterada a redação e inclui o inciso 5 no artigo 40 do Regimento Interno da Câmara Municipal com a seguinte redação, onde se lê, artigo 40, as comissões permanentes são 4, composta cada um com as seguintes denominações. 1. Justiça e Redação. 2. Finanças e Orçamento. 3. Obras, serviços públicos e atividades privadas. 4. Educação, saúde, promoção social, meio ambiente, família, cultura, lazer e turismo. Passa-se a ler. Artigo 40. As comissões permanentes são 5, composta cada
uma com as seguintes denominações: 1. Justiça e Redação. 2. Finanças e Orçamento. 3. Obras, Serviço Público e Atividades Privadas. 4. Educação, Saúde, Promoção Social e Meio Ambiente. Família, Cultura, Lazer e Turismo. 5. Acompanhamento de execução de políticas públicas. Artigo 2º. Fica incluído o artigo 44A ao regimento interno da Câmara Municipal com a seguinte redação. Artigo 44A. Compete à Comissão de Acompanhamento de Execução de Políticas Públicas acompanhar e fiscalizar a execução de políticas públicas, opinar sobre a organização administrativa no município, os servidores municipais e ao plano diretor. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Guilherme Terni, 27 de setembro de 2023. Mesa diretora: Rodrigo Elias Pinto, presidente. Antônio Marcos da Silva, vice-presidente. João Tomé Filho, primeiro secretário. Tiago Antônio Ataíde Beca, primeiro secretário. João Tomé Filho, segundo secretário. Nobres edis. A presente resolução está em consonância com a Constituição Federal e demais legislações infraconstitucionais. A alteração da redação do artigo 40 e a inclusão do artigo 44A é de extrema importância, considerando o recente apontamento e recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, concernente à criação e regramento de comissão responsável pelo acompanhamento da execução pelo Executivo das políticas públicas previstas. Queremos crer que podemos contar com o apoio dos demais membros deste Poder Legislativo para a aprovação da referida proposta. Nada mais, Plenário Guilherme Terni, 27 de setembro de 2023, mesa diretora: Rodrigo Elias Pinto, presidente. Antônio Marcos da Silva, vice-presidente. Tiago Antônio Ataíde Beca, primeiro secretário. João Tomé Filho, segundo secretário. Alô? Senhores, vocês perceberam que o nosso colega, né, teve um mal-estar, então eu vou auxiliar aqui nas leituras hoje também aqui da mesa, tá bom? Então na sequência aqui passamos para a indicação 111/23. Vereadores autores: Tiago Antônio Ataíde Beca, Rodrigo Augusto de Moura, Edivaldo Israel Amâncio e Antônio Marcos da Silva. Indicamos ao senhor prefeito municipal que avalie, que estude junto ao órgão competente da municipalidade a possibilidade de colocação de ventiladores na MF Professora Dalva Calinha Budi. Justificativa: em visita ao local, constatamos que as altas temperaturas que vêm sendo registradas ainda na primavera fazem necessária a aquisição e implantação dos equipamentos mencionados, sendo de extrema importância para o melhor atendimento e segurança das crianças. Plenário Guilherme Terni, 28 de setembro de 2023. Antônio Ataíde Beca, vereador progressistas. Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania. Edivaldo Israel Amâncio, vereador PSD. Rodrigo Augusto de Moura, vereador Partido Verde. Indicação 112/23. Vereadores autores: Tiago Antônio Ataíde Beca, Antônio Marcos da Silva, Edivaldo Israel Amâncio, Marcos Paulino da Silva e Rodrigo Augusto de Moura. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, junto ao órgão competente, realize a execução de manutenção no parquinho e limpeza da quadra de areia Joaquim Antônio Ataíde Proença, Joaquim Carreiro, bem como a colocação de areia e uma rede protetora para impedir que a bola caia na casa dos vizinhos, roçagem e coleta dos resíduos. Justificativa: a presente indicação se justifica pela procura de alguns munícipes a esses vereadores que relataram o péssimo estado de limpeza e preservação do local, onde há pouca areia e também se constata uma grande quantidade de detritos,
como vidros e outros objetos que aumentam os riscos em sua utilização. Dessa forma, faz-se necessária a manutenção, sendo de extrema importância para o melhor atendimento e segurança dos usuários. Plenário Guilherme Terni, 28 de setembro de 2023. Vereadores Tiago Antônio Ataíde Beca, Antônio Marcos da Silva. Tudo ok aí? Edivaldo Israel Amâncio, Marcos Paulino da Silva, Rodrigo Augusto de Moura. Seguem anexos fotos ilustrando a situação do local. Indicação 113/23. Vereadores autores: Edivaldo Israel Amâncio, Antônio Marcos da Silva, Rodrigo Augusto de Moura, Tiago Antônio Ataíde Beca. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, junto ao órgão competente, sinalize a estrada municipal da saída da rua Marechal Deodoro da Fonseca, bairro Recanto da Figueira, até a rodovia Antônio José Pinto. Justificativa: a presente indicação se justifica pelo fato da estrada estar escura, a faixa na estrada está apagada e há pessoas que fazem caminhada ao entardecer com o risco de se deparar com os veículos. Plenário Guilherme Terni, 28 de setembro de 2023. Edivaldo Israel Amâncio, vereador PSD. Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania. Rodrigo Augusto de Moura, vereador Partido Verde. Tiago Antônio Ataíde Beca, vereador Progressistas. Indicação 114/23. Vereador autor Marcos Paulino da Silva. Indico ao senhor prefeito Lindeval Augusto Mota que verifique junto à sua equipe técnica a possibilidade de realizar a limpeza do córrego que corta as ruas Vicente de Paula Almeida, Campos Sales e Elias Jacob no distrito de Piramboia. Fotos em anexo. Justificativa: a presente indicação se justifica pelo fato do referido córrego estar tomado por vegetação que, além de impedir o fluxo natural da água, cria o ambiente propício para o acúmulo de sujeira e proliferação de moscas, pernilongos e demais agentes nocivos à saúde, como Aedes aegypti, por exemplo, mosquito transmissor da dengue, chikungunya, febre amarela e demais doenças. Plenário Guilherme Terni, 29 de setembro de 2023. Marcos Paulino da Silva, vereador Cidadania. Seguem em anexo fotos ilustrativas sobre o local. Requerimento número 54/23. Deixa eu pôr para carregar aqui que está acabando a força do... Está escurecendo a tela aqui do notebook. Vamos lá. Retomando. Requerimento número 54/23. Vereador autor Marcos Paulino da Silva. Requeiro nos termos do artigo 169, inciso 1 e 171, inciso 6 do Regimento Interno, se oficie ao senhor prefeito municipal Lindeval Augusto Mota nos seguintes termos. Considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 76 da Lei Orgânica Municipal, que estabelecem como princípios da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando o artigo 49 da Lei Orgânica, que confere à Câmara Municipal o exercício da fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município, considerando o evento promovido pelo Fundo Social desse município no dia 22 de setembro, sob a denominação de Noite Paulistana. Assim requeiro: 1. Em caso de cobrança, qual foi o valor pago ao cantor? 2. Quantos quilos de alimentos foram arrecadados? 3. Qual a destinação dada aos alimentos arrecadados? 4. Outras informações que julgar pertinentes. Plenário Guilherme Terni, 29 de setembro de 2023. Marcos Paulino da Silva, vereador. Requerimento número 55/23. Vereadores autores: Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Luiz Felipe Ariovaldo Calim Manuel Abud, Marcos Paulino da Silva e João Tomé Filho. Requeremos nos termos do artigo 169, inciso 1 e 171, inciso 6 do Regimento Interno, se oficia ao senhor prefeito municipal Lindeval Augusto Mota nos seguintes termos. Considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 76 da Lei Orgânica Municipal,
que estabelecem como princípios da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando o artigo 196 da Lei Orgânica Municipal, que garante à sociedade aiembiense o direito de conhecer as tramitações da administração local, de acordo com os dispositivos expressos, considerando que o Ministério da Saúde prevê o repasse aos municípios no mês de dezembro do IFA, Incentivo Financeiro Adicional, para pagamentos aos agentes comunitários de saúde. Assim, solicitam-se as seguintes informações. 1. Desculpa. 1. Informar se há previsão para o pagamento do referido incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde do município. 2. Demais informações que julgar pertinentes. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 30, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Plenário Guilherme Terni, 29 de setembro de 2023. Vereadores Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Luiz Felipe Ariovaldo Calim Manuel Abude, Marcos Plínio da Silva, João Tomé Filho. Emenda supressiva número 1/2023, de 28 de setembro de 2023, ao projeto de lei número 26/23, de 31 de agosto de 2023, de autoria do Executivo, que estabelece as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2024 e da outras providências. Artigo 1º. Suprima-se o artigo 26 e parágrafo único do projeto de lei número 26, de 31 de agosto de 2023. Artigo a ser suprimido. Artigo 26. Até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação. Parágrafo único. Para fins do artigo 167, inciso 6, da Constituição Federal de 1988, categoria de programação é o mesmo que atividade, projeto ou operação especial ou sob a classificação econômica, os grupos correntes e de capital da despesa. Plenário Guilherme Terni, 28 de setembro de 2023, Rodrigo Elias Pinto, vereador. Emenda aditiva número 1/23, de 28 de setembro de 2023, ao projeto de lei número 26/23 do Executivo, o qual estabelece as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2024 e outras providências. Artigo 1º. Fica acrescido ao artigo 11 do projeto de lei número 26, de 31 de agosto de 2023, a seguinte redação, onde se lê, artigo 11, o Executivo promoverá ações que assegure a concessão da revisão anual aos servidores municipais na forma disposta no inciso 10, artigo 37 da Constituição Federal. Passa-se a ler, artigo 11, o Executivo promoverá ações que assegure a concessão da revisão anual aos servidores municipais na forma disposta no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e Lei Municipal 1878, de 15 de setembro de 2010. Plenário Guilherme Terni, 28 de setembro de 2023. Rodrigo Elias Pinto, vereador. Emenda modificativa número 1/23, de 28 de setembro de 2023, ao projeto de lei número 26/23, de autoria do Executivo Municipal, o qual estabelece as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2024 e outras providências. Artigo 1º. Altera-se o artigo 25 do projeto de lei número 26, de 31 de agosto de 2023, passando a ter a seguinte redação, onde se lê, artigo 25, nos moldes do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal de 1988 e do artigo 7º, inciso 1,
da Lei Federal 4.320 de 64, a lei orçamentária conterá autorização para abertura de créditos adicionais suplementares na ordem de 18%. Passa a ser artigo 25, nos moldes do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal de 88 e do artigo 7º, inciso 1, da Lei Federal 4.320 de 1964, a lei orçamentária conterá autorização para abertura de créditos adicionais suplementares na ordem de 10%. Plenário, Guilherme Terni, 28 de setembro de 2023, Rodrigo Elias Pinto, vereador. Emenda modificativa número 1/23 de 28 de setembro de 2023 ao projeto de lei número 18 de 31 de agosto de 2023, de autoria do vereador João Tomé Filho, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade de limpeza e desinfecção periódicas de caixas d'água nas escolas e EMEIs do município de Anhembi. Artigo 1º. Altera-se a ementa do projeto de lei número 18/23, passando a ter a seguinte redação, onde se lê: dispõe sobre a obrigatoriedade de limpeza e desinfecção periódicas de caixas d'água nas escolas e EMEIs do município de Anhembi. Passa a ser: dispõe sobre a obrigatoriedade de limpeza e desinfecção periódicas de caixas d'água existentes em todos os prédios públicos municipais. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 1º e parágrafo único do projeto de lei número 18/23, passando a ter a seguinte redação, onde se lê: artigo 1º. Fica instituída a obrigatoriedade de limpeza e desinfecção de todas as caixas d'água das escolas e EMEIs do município de Anhembi. Parágrafo único. A limpeza e a desinfecção das caixas d'água de que trata o caput desse artigo deverá ser efetuada a cada 4 meses por técnicos da Sabesp ou empresas, pessoas físicas ou autônomas que possuam cursos específicos certificados pela Sabesp ou por ela reconhecidos. Passa-se a ler. Artigo 1º. Fica instituída a obrigatoriedade de limpeza e desinfecção de caixas d'água existentes em todos os prédios públicos municipais. Parágrafo único. A limpeza e a desinfecção das caixas d'água de que trata o caput desse artigo deverá ser efetuada a cada 10 meses por técnicos da Sabesp ou por empresas, pessoas físicas ou autônomas que possuam cursos específicos certificados pela Sabesp ou por ela reconhecidos. Plenário, Guilherme Terni, 28 de setembro de 2023. Luiz Felipe Ariovaldo Calim Manuel Abud e Antônio Marcos da Silva. Desculpa, só para entender aqui a emenda modificativa. Desculpa, dos vereadores Felipe Abud e do Antônio Marcos, né? É isso, tá. Eu que atropelei a leitura aqui. Justificativa. Nobres edis. É de grande importância a qualidade da água que consumimos, sabendo-se que, por meio dela, existe a proliferação de bactérias nocivas à saúde humana. O abastecimento de água em si não basta. A água deve ser usada para melhorar os níveis de higiene dos alimentos, limpeza comunitária e a higiene pessoal. Sabendo da importância, a presente emenda visa contemplar a limpeza e a desinfecção de caixas d'água existentes em todos os prédios públicos municipais a cada 10 meses. Diante disso, é de suma importância a emenda modificativa ao projeto de lei número 18/23. Plenário, Guilherme Terni, 28 de setembro de 2023. Luiz Felipe Ariovaldo Calim Manuel Abud, vereador progressista. Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania. Senhores, finalizamos aqui a leitura das correspondências do Legislativo. Agradeço aqui aos meus colegas, o vereador Tiago Beca e o vereador João Tomé, que também auxiliaram na leitura aqui. Perguntar que o nosso colega, o vereador Tiago Beca, tudo ok? Melhorou? Então, passaremos a palavra livre. E eu peço ao nosso colega Tiago Beca que proceda à chamada. A palavra está livre para o vereador Tiago Beca.
Boa noite a todos, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, os nobres edis, a mesa diretora. Eu vou ser bem rápido aqui na minha fala. Em primeiro lugar, quero falar sobre a indicação, que em conjunto aos nobres vereadores, Antônio Marcos da Silva, Edivaldo, Marco Paulino e Rodrigo Moura, que é sobre a manutenção do parquinho, a limpeza da quadra de areia aqui na Joaquim Antônio Ataí de Proença, que é entre a Santa Cruz aqui e a e Barro Ferro aqui. Não tinha Barro. Desculpa, eu perdi. É no Santa Cruz mesmo, né? É Figueira, entre Figueira e Santa Cruz ali, a quadra de areia, que tem fotos em anexo aqui. Entre os dois bairros ali. E as crianças estão pedindo a quadra de areia para jogar um vôlei, um futsal, um futebol de areia, e está complicado, né? Pela pouca areia, né? Sujeira que as criançadas levam dentro da quadra. E nesse meio tempo, essa rede protetora que está conversando com os nobres e ter a tranca, né? Alguém que cuida dessa quadra aí para não continuar acontecendo essas coisas, né? Nesse lugar público, né? Que foi tão bem visto, né? Para a comunidade aqui do bairro. Então eu queria que o prefeito e a equipe dele pudesse ver, né? Com bons olhos, né? Essa indicação que essa comunidade está sofrendo, que tudo bem que temos a quadra aqui embaixo, aqui agora perdi de novo. Aqui é perto do Marco. Nova Embi? Recanto da Figueira ali, a quadra poliesportiva, que está um pouco abandonada também, precisa dar uns reparos novamente lá. E essa quadra de areia também, que fiz questão de tirar foto, agradecer a turma que nos auxiliou aí para a organização desse vídeo. E segundo ponto aqui que eu queria explanar a todos aqui é sobre ventiladores, né? Que não é só nessa escola que está faltando alguns ventiladores, né? Em várias escolas. E com o aumento da temperatura, né? Que o governo do estado mandou alerta para as escolas. Então, eu queria que o prefeito pedisse para, junto com a Secretaria de Educação, organizar essas escolas que estão sem. Semana passada disseram que a creche Pica-Pau estava sem, agora já arrumaram, pelo que que me informaram. Então eu queria que o prefeito visse as outras escolas também, né, com essa alta temperatura. A criançada merece, né, muita segurança, atendimento, então queria que eles vissem com bons olhos. E para finalizar, presidente, quero parabenizar as todas as proposituras e parabenizar também o trabalho das escolas municipais nesse Setembro Amarelo, que teve um trabalho muito legal da valorização da vida. Então, desde já, quero parabenizar todas as escolas pelas ações. Muito obrigado. E a palavra está livre para o vereador Anísio. Vereador Antônio Marcos da Silva. Edivaldo Israel Mâncio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite aos que assistem pelas redes sociais. Falando sobre a indicação ali usar o nome mais popular, né, da saída do Português até a pista lá em cima, é um local que o pessoal costuma caminhar à tardezinha entre 6h30 e 7h30, e é um horário que está ficando escuro, e a gente, quando vai e encontra veículos, por não ter a sinalização no meio da pista, os carros para desviar do pessoal que está caminhando, eles vão pelo meio, e sem a sinalização, correndo o risco ali de acidente ou atropelar alguém. Então, pedindo para o pessoal do prefeito, da equipe responsável, que se faça essa sinalização até para a segurança da população que caminha nesse local. E também parabenizando o Thiago pelo convite ali e pela indicação ali das melhorias da quadra de areia, né? Onde temos crianças que, se elas ficarem dentro da quadra de esporte de areia ali, já é uma segurança a mais do que ficarem para ruas. Então, bem lembrado, Thiago Beco, agradeço pelo convite de estar na indicação, tá? Também, de iniciativa do Felipe ali,
de colocar os R$10 ali também, R$20, né? Voluntários no IPTUs, acredito que seja uma boa iniciativa, até para conscientização da população, tá? Disponibilizando um pouco mais de condições para que a gente possa cuidar dos animaizinhos. E falando também agora do prefeito, agradecendo o prefeito e parabenizando pela iniciativa de ter colocado o cascalho ou resíduo asfáltico ali entre falar o nome popular também, entre a oficina do Marcelo ali até a saída da estradinha do campo, que é o acesso do pessoal que vem e vai para o campo, que quando se trata do nosso município ser um município turístico, nós temos que estar sempre melhorando as condições de quem vem aqui visitar nosso município. Então, parabenizando por isso, por esses cascalhos, por esse incentivo que ele está dando aí para o turismo nesse caso, que é muito importante. Também agradecer o prefeito e os operadores responsáveis pelas estradas rurais, que na descida ali da sulfurosa do Ribeirão também estão colocando os resíduos, esse cascalho asfalto, para melhoria e melhores condições para quem trafega ali naquele espaço ali que quando chove, começa a correr a virada dos barrancos, onde ficou bem melhor as condições de uso ali. E também lembrando que parece que tem uma iniciativa aí de parceria com o senhor José lá da fábrica, né? Que parece que está trazendo cursos técnicos para os adolescentes, tá? Na área de metalúrgica, que eu acho que é um incentivo muito bom para os adolescentes que já vai ingressar com um pouco de conhecimento no setor metalúrgico. E é isso, presidente. Boa noite a todos. A palavra está livre para o vereador João Tomé Filho. Senhor presidente, nobres vereadores, aos amigos que nos acompanham, nosso cordial boa noite. Agradeço a Deus pela oportunidade do dom da vida de estarmos aqui em mais essa sessão com proposituras indispensáveis para o nosso município. Poucas palavras hoje, senhor presidente, apenas mostrando uma preocupação. Fomos procurados por alguns alunos da faculdade, preocupado inclusive com o final do curso, porque a faculdade os procurou, dizendo que então havia uma dívida desses alunos no curso que estavam finalizando. Então, preocupados com isso, foi procurado ali algumas pessoas no executivo, e até o presente momento, isso foi quinta e sexta-feira, não tinha chegado até nós a resposta se foi sanado essas prestações ou essas mensalidades da faculdade. Há uma preocupação aí desses alunos. Então, apenas para que possa o executivo, na pessoa do prefeito, Lindeval Augusto Mota, de repente trazer uma resposta para essas pessoas que estão preocupadas com o curso, que é natural. E dentro desta programação, né, senhor presidente, a gente se preocupa porque, afinal de contas, nos últimos dias nós tivemos aí várias conversações sobre os projetos para o próximo ano, inclusive aí dentro das discussões nós tivemos aqui discussões acaloradas em pró ao nosso município. E notamos que tivemos dificuldades, aliás, o município não chegou ao montante, ou não vai chegar ao montante estipulado, que a princípio tinha se colocado 52 milhões. Esse ano de 2023 nós vamos fechar aí, talvez aí até aqui, com nem 40 milhões. Então há uma preocupação tremenda aí. Prova disso, aí no projeto de lei número 22/2023, estão retirando o projeto AMB Mais Feliz Júnior, não é? Até uma questão óbvia, talvez aí, quem sabe, é natural a falta de recurso, mas há uma preocupação de nós, volto aqui com muito carinho a dizer, a nos programarmos melhor. Afinal de contas, nós vamos ter aí muita dificuldade no final do ano e início do ano, dentro de mudanças governamentais. Então, há necessidade, sem dúvida, de nos programarmos, o executivo aí pensar com carinho, sem ficar torcendo para que as coisas melhorem. Essa é uma preocupação. Espero que as coisas melhores, é muito pouco para o nosso município. Senhor presidente, essa noite é isso que trago, preocupado com o nosso município e pedindo a Deus que nos dê sabedoria para a saída. Muito obrigado. A palavra está livre para o vereador Felipe Abudi. Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, nobres vereadores. Boa noite ao pessoal aqui que nos auxilia da casa. Boa noite à população que nos acompanha das redes sociais. Vou ser breve hoje, senhor presidente. Eu gostaria só de comentar um pouquinho sobre esse projeto que eu apresento hoje, que é o 21/2023, né? Que institui e dispõe sobre a criação de um programa de contribuição voluntária para a causa animal por meio de boleto junto ao carnê de IPTU e dá outras providências. Isso foi criado para auxiliar, né, o pessoal aqui de Anhembi e ver se a população possa contribuir voluntariamente. Nós colocamos que no projeto que isso seria um valor mínimo de R$20, mas que cada um pode doar quanto puder e quanto for permitido e quanto conseguir doar, né, para ajudar. A prefeitura que vai organizar isso, que vai prestar conta para a população nesse valor. E é sabido por todos nós aqui, vereadores, e pela população, do trabalho da Suzana, né, que desde 2017 faz um trabalho voluntário junto aos animais, sem recurso, né, pedindo doações, fazendo rifas, bingos, noite do pastel, que todos nós ajudamos, a tômbola. Agora, por último, se eu não me engano, é uma tela de uma artista plástica que foi doado para ela, que ela está tentando vender para angariar fundos para a causa animal que ela faz lá com tanto carinho e tem tantos animais. Então, hoje eu acho que no município só ela que faz esse trabalho, então acho que poderia direcionar isso para ela e para as demais ONGs, né, que vêm para o município. Então é só isso. O projeto entrou hoje em leitura, ainda vai para as comissões, né, para ser analisada e para ser vista. Mas é isso, tá bem? Muito obrigado, uma boa noite a todos. A palavra está livre pelo vereador Marco Paulino da Silva. Rodrigo Augusto de Moura. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente, a toda a mesa, a todos os vereadores, a todas as pessoas que nos acompanham. Presidente, eu vou falar um pouco sobre as proposituras hoje também. Primeiramente, eu queria começar com o projeto do nobre vereador Felipe, né? A intenção, eu acho que cada vez mais eu acho que é necessário criar mecanismos estruturados para a gente conseguir atender com algumas demandas, né? Então, eu vejo esse projeto do nobre vereador, né, uma forma estruturada, né, que tenha sustentabilidade. Então, como o nobre já até mencionou, né, às vezes as pessoas acabam gastando muita energia, né, específicas, né, e determinada pessoa para conseguir um bem, né, uma ajuda, uma contribuição, sendo que de forma que você organize ou traga mecanismos estruturados possa facilitar a vida das pessoas, né? Isso faz com que aí melhore todo o fluxo, o processo, enfim. Então eu queria parabenizar o vereador por trazer esse mecanismo, né, de forma estruturada. Eu queria falar também, agradecer o nobre vereador Thiago Beca por eu poder assinar, né, a indicação que eu mesmo trouxe aqui. Realmente ali a pracinha Davison Wiesel, que contempla ali o campo, é uma solicitação do Fabrício, inclusive, que tem um trailer ali. Ele realmente me disse, né, dessa situação de colocar rede ali no campinho, porque as crianças brincam ali e a bola acaba caindo nas casas e gera um desconforto para as crianças. Então as crianças muitas vezes nem jogam bola ali por medo da bola cair no vizinho e ter problemas ali de não ter a devolutiva não da bola, né, mas de ter um certo problema ali com a vizinhança mesmo. Então, muito boa a indicação, realmente necessita ali de uma observação ali naquela praça, né, e de uma manutenção até pelas fotos que o nobre trouxe aqui,
hoje mencionando aqui essa indicação. E eu queria também aqui destacar que há uma necessidade ali, até uma indicação que foi feita, de um banheiro naquela praça. Então é uma praça que tem um estabelecimento, né, que o pessoal frequenta, e muitas vezes ali as crianças e as pessoas que estão ali não têm um banheiro para usar naquela praça. Então é uma indicação que eu coloquei aqui, inclusive há tempos atrás. Então eu gostaria de aproveitar essa indicação do Nobre aqui para também cobrar o executivo ali de levar e ainda assim e dar mais conforto ainda aí para a população daquele local. Também eu gostaria de mencionar aqui a outra indicação do Nobre, o vereador Thiago, que tem relação com os ventiladores. Eu acho que é impossível, né, uma criança ali em sala de aula conseguir suportar um calor que está fazendo ultimamente aqui na cidade. Então fica aqui minha cobrança aqui nessa questão aqui dos ventiladores. Eu confesso que há tempos atrás nós fizemos aqui uma solicitação de climatizador para as escolas. Eu não sei como está. Eu vou procurar saber isso, inclusive solicitar aqui para casa, se possível fazer um requerimento, cobrando aí como está aí a questão dos climatizadores para as escolas que iam receber. Eu lembro que era um projeto do governo do estado, que eles iam tá entregando esses climatizadores. Então, caso não, precisamos cobrar aí para que venha o quanto antes aí esses materiais para o município de Anhembi. Gostaria de finalizar aqui, então eu gostaria de dar os parabéns aqui para todos, tá, que fizeram. Hoje à tarde, só trazer uma informação, até de uma cobrança que a gente fez hoje com o prefeito. Eu tive hoje no gabinete junto com o vereador Edivaldo e para conversar com alguns assuntos referente a algumas indicações que precisávamos cobrar. Estava lá também o prefeito e também o vice Alex, e a gente perguntou sobre a iluminação da cidade, referente à LED. Né? Então, o prefeito postou, tempos atrás aqui, algumas ruas que foram incluídas lâmpadas de LED. Hoje a Marechal aqui, Deodoro da Fonseca, ali ficou espetacular. Muda muito a cara da cidade, essa questão das lâmpadas. Então é uma briga que eu tenho sempre puxado, né? É um assunto que vem de gestões anteriores, mas eu sempre tenho pautado essa questão, até por questão de segurança. E o prefeito e o vice passou para a gente, o nobre vereador Edivaldo estava junto, que foi concedido uma parceria com a Electro, tá? Está em momento de projeto. Então eles estão fazendo um projeto com prazo máximo até dezembro de terminar um projeto de inclusão de 500 a 600 lâmpadas de LED no município de Anhembi. Então essa parceria deu resultado. Então provavelmente o ano que vem, o começo do ano que vem, vai estar sendo trocadas aproximadamente 600 lâmpadas aqui no nosso município. Então eu gostaria de trazer para todos os vereadores e para a população que isso, né, tende a acontecer, e aí a gente vai estar cobrando para que realmente aconteça aqui na nossa cidade. Tá? E em contrapartida, junto com as lâmpadas de LED, essa parceria também deu alguns frutos, que foi também a conquista de uma estação fotovoltaica. Né? Para quem não conhece, uma tela de energia solar. Tá? Então a gente vai contemplar também no nosso município, através dessa parceria, e ela vai suportar toda a energia dos prédios públicos que venham a ter a capacidade. Talvez não consiga todos os prédios, né, mas grande parte dos prédios serão contemplados com energia solar. Então eu gostaria de trazer para todos, eu acho que é um ganho bastante significativo para a nossa cidade. Presidente, por hoje é só, e muito obrigado a todos. A palavra está livre para o senhor presidente Rodrigo. Senhores, peço a gentileza de fazer uso da palavra aqui do meu local de assento. Mais uma vez, cumprimentando a todos.
rapidamente aqui, eu quero cumprimentar meus colegas vereadores aqui pelas proposituras, mais uma vez destacando aqui a excelência do trabalho realizado por todos, né, sempre atentos e sensíveis a problemas do nosso município. Duas falas aqui, uma do vereador Edivaldo, que eu quero cumprimentar também o pessoal da manutenção de estradas rurais aí pelo trabalho que tem feito. Essa questão desse cascalho que é resto de asfalto que está sendo colocado em alguns pontos estratégicos, está sendo bem compactado e bem recebido pela população de forma geral. Isso aí, até se o prefeito conseguir ampliar cada vez mais, fica essa sugestão aqui. A gente sabe da dificuldade, mas fica a sugestão e cumprimentando então toda a equipe aqui da prefeitura com relação a esse serviço. Com relação à iluminação que está sendo trocada no município, também parabenizar o prefeito e a equipe dele por essa e logicamente o trabalho de parceria junto com a Electro, tendo em vista que melhora muito a qualidade, né, da iluminação noturna. Então fica o nosso registro com relação a esses assuntos. Eu quero trazer aqui o conhecimento aqui e pedir atenção. Eu não tive condições de verificar hoje. Eu recebi a informação sexta-feira e eu não tive condição de verificar. Talvez o pessoal que está mais ligado à educação saiba, ou fica aqui com relação a entulhos que estão na escola Mário Covas, aqui na região central. Né? Acho que até o vereador Marcos Flores também recebeu a mesma informação. Né? Então, pedir o cuidado da direção com relação a esse assunto, porque se realmente estiver acontecendo isso, o acúmulo de entulhos, é uma situação que gera risco, principalmente em vista da questão de escorpiões hoje no nosso município aqui, que a gente sabe que é problemático. Então, pedir atenção devida a esse assunto. Com relação a específica aqui da questão de ventiladores, né, que foi tratada uma indicação aqui dos meus colegas vereadores, vale destacar aqui que já tem uma lei municipal que foi de autoria do projeto meu, com relação à climatização nas salas de aula. Né, a gente chama esse problema, a gente constata esse problema de muito tempo, já há muitos anos, uma dificuldade de se incluir no orçamento. Depois a gente sabe que depois que o orçamento vem para cá, ele vem praticamente engessado, então fica difícil a gente conseguir visualizar alguma modificação nele. E esse projeto de lei da climatização escolar já tem mais de 10 anos no nosso município. Né? Então, quer dizer, já passamos alguns prefeitos aí, salvo engano, 3 ou 4 prefeitos nesse período, acho que 3. Só que, infelizmente, não foi dada a devida atenção como tem que ser. Né? Proporcionar um ambiente escolar mais agradável, mais receptível ao aluno, também é uma forma da gente priorizar a qualidade da educação. Então a gente destaca esse assunto novamente aqui, aproveitando a indicação dos nossos colegas vereadores. E por último aqui, não menos importante, eu quero fazer alguns comentários aqui sobre algumas audiências públicas recentes que nós tivemos aqui na Casa de Leis aqui. Duas tratando exatamente sobre a questão da LDO, né? Tanto é que hoje nós votaremos aqui algumas emendas e o projeto da LDO, que a gente tem que devolver ao Poder Executivo até o dia 15 de outubro. A gente viu o esforço que essa casa teve, os colaboradores aqui, servidores, para a gente conseguir trazer um público maior para a participação, tendo em vista as recomendações que o próprio Tribunal de Contas tem alertado a gente. E a participação, né, aqui teve muitos diretores de departamento, alguns munícipes, algumas ideias foram levantadas, algumas sugestões, algumas dúvidas foram sanadas, preparando as diretrizes para daqui a pouco a gente estar discutindo o orçamento de 2024. E aí nós teremos que priorizar as ações que a gente pretende ver em 2024. Aí eu peço mais uma vez aqui a colaboração dos meus colegas vereadores, porque além de vocês serem os representantes da população aqui na Câmara, mas também de mobilizar a população para vir participar também dessas discussões, né, que até o dia 31 de outubro a Prefeitura tem que encaminhar para a gente o projeto de lei orçamentária para 2024. Então, muitas dessas questões que a gente discute aqui como indicações, requerimentos, é uma oportunidade que a gente tem de amadurecer e incluir
na lei orçamentária. Destacar aqui até uma sugestão que foi dada por um diretor do Departamento de Turismo, salvo engano, acho que foi o Luciano, que fez uma sugestão muito válida, muito pertinente, que é tornar cada vez mais esse orçamento mais fácil de visualização para a população, ou seja, as ações serem mais claras ali, né? Porque muitas vezes o orçamento vem com algumas fichas assim, geralzona, assim, por exemplo, prestação de serviços de pessoa jurídica terceiro no departamento de obras. Quer dizer, ali entra qualquer coisa, né? E a sugestão do diretor de turismo foi exatamente ter ações mais específicas. Por exemplo, uma ação específica, que entra até numa questão da manutenção do ensino fundamental, do ensino infantil, a climatização de salas de aula, né? Quer dizer, é uma ação ali bem específica, que dá para quantificar, ver o quanto que fica para fazer, né? Logicamente que se a gente tiver a intenção de colocar tudo num ano só, o valor vai ser alto, mas talvez dar um primeiro passo para começar a ser implantado. É o que eu sempre falo, se lá atrás fosse dada a devida atenção pelos prefeitos que passaram a esse assunto, muito provavelmente esse seria um assunto vencido já, né? E eu vou destacar aqui mais uma vez o que eu falei até na audiência pública. Eu estou há 15 anos como vereador, né? Estou no meu 4º mandato, já completando meu 15º ano como vereador. É impressionante como muitos dos problemas de há 15 anos atrás ainda se perduram até hoje. Quer dizer, nós da Câmara, nós vereadores, nós damos os instrumentos para os prefeitos executarem, né? O orçamento que vem para cá, alguma coisa a gente consegue mexer, mas muito simples, muito pequeno. E recentemente, por exemplo, que a gente consegue ter algumas ações em cima de uma emenda impositiva, também que é um valor dentro de um orçamento todo pequeno. O orçamento todo, a estrutura toda do orçamento, quem tem que passar todas as ações é os departamentos junto com o Poder Executivo ali, né? Dentro ali do Poder Executivo. Então, quer dizer, algumas ações aí que durante 15 anos a gente tem visto o problema, a gente vê a repetição aqui nas indicações, constantemente, né? Então, quer dizer, orçamento não pode ser uma peça figurativa, ela é uma peça de planejamento e tem que ser tratada como tal, né? Parece que nos últimos tempos aqui no município da Anhembi aqui, ela virou uma peça figurativa, né? Que nem agora a gente está tendo de novo a discussão sobre as impositivas que a gente vai poder apresentar, né? Na prestação de conta, aqui, até que o vereador João Tomé alertou sobre uma passagem que eu quero comentar de novo também, né? Agora no final do ano vai bater uma correria no Poder Executivo para cumprir as executivas, as impositivas. Quer dizer, todo ano para cumprir, pode ser cumprido parceladamente as coisas, que daí vira um desespero para cumprir. E dentro de uma situação que o vereador João Tomé constatou, que foi relatado aqui para a gente aqui, de extremo risco da previsão de receita não ser atingida. E a gente alertou o ano passado. A gente questionou. A previsão de receita não está sendo superestimada? Não. Está tudo dentro dos nossos estudos. E foi falado aqui, eu não lembro quais vereadores estavam presentes aqui na prestação de conta aqui do quadrimestre, né? O vereador Marcos Batista, Edivaldo, Marquinho Paulino, que agora, estamos em setembro, estamos em outubro já, né? Que eles estão agora com uma previsão que antes era de 52 milhões e chegar em 40 milhões, se chegar. A equipe contábil acredita que não vai chegar nem em 40 milhões da arrecadação. Quer dizer, e aí estão fazendo um novo orçamento agora, prevendo 53 milhões para o ano que vem. E que eles mesmos têm falado nos bastidores, porque não fala abertamente, que eles imaginam que não vai alcançar também. E qual que é o problema que cria? Você cria uma receita superestimada e você vincula a despesa com isso. Quer dizer, aí você vai fazendo a despesa de acordo com a previsão de receita que você sabe que não vai atingir. Olha o problema que gera isso, né? O ano passado já pensou num déficit orçamentário de 4,5 milhão. Ainda tem um valor lá de superávit financeiro que eles já sabem que vai esgotar esse ano aqui também. Então, quer dizer, a tendência dos números da prefeitura ficar cada vez pior não é mais um risco, é evidente que está acontecendo isso, né? E bom, e fora as respostas que estão vindo para a gente aí, que a gente percebe o esforço teórico e imaginativo, eu peço licença só para concluir, para responder algumas coisas absurdas que vêm de resposta.
né? Tentam minimizar, logicamente, né? Tentam minimizar algumas situações administrativas que quem conhece o mínimo que seja, sabe que não é tão mínimo o problema ali. E da forma como é tratado com pouco caso, e muitas vezes de qualquer jeito, quem que é o maior afetado nisso aí? É a população. Porque todos esses desmandos que acabam acontecendo, na ponta final, o custo é sempre para a população. Onde precisa ter um investimento realmente, acaba não tendo, né? Então, quando a gente faz os alertas nossos, que a gente chama a atenção, não é da boca para fora, né? Não é politicagem, como alguns tentam vender em rede social, né? Alguns famosos boca aberta, né? Que tá sendo pago para falar besteira. Impressionante umas coisas que ainda existem na política, mas a gente sabe que faz parte do jogo político esse negócio. Mas, nós como vereadores, nós temos obrigação de fiscalizar, acompanhar a situação e orientar a população, de passar as informações reais, né? Fazer o papel de elogiar quando é bonitinho, todo mundo quer, mas colocar o dedo na ferida para mostrar onde está o problema e buscar corrigir é obrigação. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos. Encerro a minha palavra aqui. Eu fui o último a falar, vereador? Muito bem. Acho que hoje um intervalinho de 10 minutos, até porque eu preciso conversar com meus colegas vereadores sobre algumas situações aí ainda esse mês. Tá bom? Então, um intervalo de 10 minutos. Muito bem, senhores vereadores, meus nobres colegas de Câmara. Vamos para a ordem do dia. Vamos para as matérias do Executivo. Tem algumas emendas aqui à LDO, né? As emendas apresentadas por vereadores, mas o assunto é do Executivo. Então vamos lá. Está em discussão a emenda supressiva número 1/23 ao projeto de lei número 26/23. Essa emenda supressiva está suprimindo o artigo 26 do projeto original. Está em discussão. Está em votação a emenda supressiva número 1/23 ao projeto de lei número 26/23. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários se levantem. Emenda supressiva aprovada. Você vai segurar, fazendo um favor? Vai ficar voando essas coisas. Emenda supressiva aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão a emenda aditiva número 1/23 ao projeto de lei número 26/23. Esse está incluindo no artigo número 11 a menção à lei municipal número 1878 de 2010, que trata da revisão geral anual dos servidores públicos do município. Está em discussão. Está em votação a emenda aditiva número 1/23 ao projeto de lei número 26/23. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Emenda aditiva aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão a emenda modificativa número 1/2023 ao projeto de lei número 26/23. Esse aqui está modificando o percentual previsto no artigo 25 do projeto, que inicialmente está em 18%, e está sendo modificado para 10%. Está em discussão. Está em votação a emenda modificativa número 1/23 ao projeto de lei número 26/23. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Emenda modificativa aprovada por 8 votos a 0. Agora passaremos. Pode até deixar aqui dentro depois, tá? Aqui porque ele é integrante aqui. Está em discussão o projeto de lei número 26/23, já com as emendas supressiva, aditiva e modificativa aprovadas. Apenas para lembrar a todos que nos assistem, esse projeto é o que estabelece as diretrizes orçamentárias
para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2024 e da outras providências. Está em discussão. Está em votação o projeto de lei número 26/23, com as emendas supressiva, aditiva e modificativa aprovadas. Aquele que for favorável permaneça como estão e os contrários que se levantem. Projeto de lei aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência especial do projeto de lei número 29/23. Este é o projeto que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e da outras providências no valor de R$ 508 mil. Está em votação o pedido de urgência especial. Urgência especial aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei número 29/23 do Executivo. Está em discussão, apenas para lembrar que essa suplementação é por anulação. Passamos à votação. Está em votação o projeto de lei número 29/23. Aquele que for favorável permaneça como estão, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto número 31/23, o qual cria, no âmbito do município de Anhembi, o complemento do piso nacional da enfermagem, conforme portaria MSGM/GM número 1135. Abre crédito especial e dá outras providências. Está em discussão. Está em votação o projeto de lei número 31/23. Aquele que for favorável permaneça como estão os contrários que se levantem. Projeto de lei aprovado por 8 votos a 0. Encerramos as matérias do Executivo. Passamos às matérias do Legislativo. Está em discussão o projeto de lei número 19/23, de autoria do nobre vereador Antônio Marcos da Silva, o qual institui o mês municipal de doação de sangue e o dia municipal do doador de sangue. E dá outras providências. Alô? Está em discussão. Vereador Marquinho Batista. Boa noite, senhor presidente. Desculpa aí o equívoco que aconteceu. Então, senhor presidente, é um projeto de lei, né, de minha autoria, que junto com a Laura, diretora da saúde, a gente pensou juntos nessa lei. Por quê? A Anhembi tem uma defasagem muito grande de doadores de sangue. É muito difícil, quando o pessoal precisa, arrumar doadores de sangue. Eu fui um doador de sangue lá, na década de 90 e alguma coisa aí. Eu sempre doava sangue de 3 em 3 meses. Eu junto com o Duardão, o Pico, todos os irmãos ali. Então hoje a defasagem é muito grande. Então, conversando com a Laura a respeito disso aí, a gente elaborou esse projeto de lei para pelo menos tentar incentivar essa captação de doadores de sangue. Então, peço a todos os nobres aí que possa ser favorável a esse projeto. Boa noite, presidente. Mais algum vereador? Vereador Felipe Abud. Senhor presidente, eu gostaria só de parabenizar o vereador Marquinhos Batista pela iniciativa do projeto de lei. Realmente é muito importante a doação de sangue, né? Então, parabéns ao nobre vereador, à diretora do departamento que auxiliou, e encaminho meu voto favorável. Mais algum vereador? Então aproveito também para registrar aqui meus cumprimentos ao vereador Marquinhos Batista pela iniciativa, né? Esse projeto que ele, como ele mesmo disse, trabalhou em conjunto com a diretora do Departamento de Saúde, a Laura. Essas iniciativas
de criar incentivos à população, criar essa conscientização, principalmente numa área tão sensível como essa questão da doação de sangue, são sempre bem-vindas e válidas. Parabéns, vereador, por essa iniciativa. Está em votação o projeto de lei número 19/23. Aquele que for favorável permaneça como estão. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários se levantem. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão, no primeiro turno, o projeto de emenda à lei orgânica do município número 3/23. Está em discussão. Senhores, só esclarecendo aqui, na sessão passada, salvo engano, ou na anterior ainda, a gente aprovou aquela modificação para se adequar ao texto da lei orgânica ao texto constitucional com relação aos 2% da emenda impositiva, certo? Posteriormente, que a gente aprovou, a gente verificou que teve um texto ainda do artigo 3º que ficou em descompasso, que ele ainda ficou com o texto antigo, ainda com 1,2%. Então, a gente criou a situação nova de 2%, mas ficou em descompasso o parágrafo 3º, então agora a gente está adequando ao texto correto. Tá ok? Então está em discussão, está em votação em primeiro turno o projeto de emenda à lei orgânica número 3/23. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Projeto aprovado em primeiro turno por 8 votos a 0. Está em discussão a ata da 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Está em discussão. Está em votação a ata da 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Ata aprovada por 8 votos a 0. Senhores, nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 16 de outubro, às 19 horas. Mais uma vez, muito obrigado a todos os vereadores, aos nossos servidores, colaboradores, pela atenção e pelo trabalho realizado. Declaro encerrada a presente sessão.